Porque não adianta não falar sobre isso, não adianta Israel aceitar essa proposta e sair de Gaza, voltar para as fronteiras internacionais. E o que acontece com Gaza? Quem vai reconstruir Gaza? Quem vai governar Gaza? O que vai acontecer com o Hamas que sobrou em Gaza? Olha, eu acho que o Hamas vai acabar, no fim, se reinventando ou deixando de existir da forma como existe. Eu particularmente acho que muitas coisas não estão definidas. Quando Israel lutou contra o LP no Líbano, Israel invadiu o Líbano para afastar o LP do sul do Líbano, cercaram eles em Beirute e, no fim, houve um acordo para o exílio deles e eles foram para a Tunísia. E o perigo dos foguetes da OLP do sul do Líbano cessaram por um tempo. Aí veio o perigo do Hezbollah, que é um outro grupo. Aqui vai ter que ter muita estratégia, porque pode um dia haver um acordo, eventualmente, de que a guerra acaba, volta os reféns, estou chutando aqui, tá? E o exílio dos lideranças do Hamas para o exterior e o fim do Hamas em Gaza, para que eles não sejam pegos e mortos por Israel ou presos por Israel. Então seria uma saída viva para o Sinuar. Acredito eu que não estou falando que isso vai acontecer, isso não é uma opção. Isso entra junto também diplomacia. Então agora tem uma decisão tem uma proposta aí que estão falando da Arábia Saudita, de que Israel pararia a guerra, os reféns voltam e a Arábia Saudita normaliza as relações com Israel e alguma negociação se inicia para a criação de um Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia através das negociações que a gente já conhece, que aí precisa haver fronteira, segurança, refugiados, Jerusalém e tudo mais. Porque não adianta não falar sobre isso, não adianta Israel aceitar essa proposta e sair de Gaza, voltar para as fronteiras internacionais. E o que acontece com Gaza? Quem vai reconstruir Gaza? Quem vai governar Gaza? O que vai acontecer com o Hamas que sobrou em Gaza? Essas perguntas merecem respostas não só por interesse de Israel, mas por interesse dos próprios palestinos. Os palestinos merecem ter um governo que não vai causar uma nova guerra com Israel e não vai trazer Israel para dentro de Gaza de novo. Senão vai ter mais uma guerra, mais mortes, mais destruição. Não agora, mas daqui a 10 anos. Né? 10 anos da última guerra de larga escala, 2014. Então, são perguntas que não têm resposta e que merecem resposta. E é importante isso. Então, o Hamas no Catar, por exemplo, isso é uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o programa, é muito interessante o papel do Catar. Dizem algumas pessoas que se o Hamas realmente deixar de governar na faixa de Gaza e for destruído em Gaza, o Catar não tem mais nenhum tipo de interesse, não teria, então, mais interesse de manter as lideranças do Hamas em Doha, pagas com dinheiro público do Hamas e vivendo em hotéis 6 estrelas, com bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque o Catar fez isso porque o Hamas ganhou protagonismo na política palestina em 2007 ao ganhar primeiro as parte das eleições e depois fazer o golpe, expulsar o Fatah da faixa de Gaza e controlar a faixa de Gaza à força em junho de 2007. A partir de então, o Catar enxerga no Hamas um player dentro do conflito palestino-israelense importante. E como o conflito palestino-israelense é, no mundo árabe, o assunto que mais mexe com os corações e mentes do mundo árabe como um todo, o Catar, que é um país muito pequeno, numa península minúscula, de 300 mil habitantes, viu no Hamas um motivo para poder construir uma política externa de influência, através de relações de dependência. Eles financiam o Hamas no primeiro momento, depois começa a guerra civil na Síria em 2010, 2011, o Hamas é expulso da Síria pelo regime sírio por ficar aliado aos que estavam protestando e contra o regime de Bashar al-Assad. Aí, então, os catares convidam o pessoal do Hamas para se instalar em Doha, e a partir de então cria-se essa relação de dependência. A partir do momento que você tem toda a liderança política da alta cúpula internacional do Hamas em Doha, você tem influência sobre o grupo, porque o emir do Catar liga para o líder do Hamas no momento que ele quiser e ele vai atender ele. Então isso gera uma relação de dependência e de influência. A partir de então, agora, com a pior crise do Oriente Médio dos últimos anos, o Catar se transformou num player muito importante no que diz respeito a negociações com Israel, com os Estados Unidos, com o Egito, com o Hamas. E então ele se orgulha dessa posição de independência política internacional, diferentemente dos Emirados Árabes, que são pró-Estados Unidos e Israel, diferente da Arábia Saudita, que são pró-Estados Unidos e estavam quase normalizando
as relações com Israel, e que ambos são antagonistas ao Irã. E o Qatar não. O Qatar, ele fala com os iranianos, fala com os israelenses, fala com os americanos, fala com o Hamas, fala com o Talibã. Ele gosta dessa heterogeneidade da política externa. E, além disso, para completar, o Qatar é um país que gosta de movimentos sociais religiosos. E o Hamas nada mais é do que a filial da Irmandade Muçulmana e na faixa de Gaza. Ele tem interesse em movimentos sociais, ele gosta desses movimentos sociais de movimentação, de resistência. Eles seguem uma linha religiosa que é parecida com a do Hamas. Então, além de tudo isso, tem por aí um quê religioso de comportamento. Já que você falou tanto no Catar, a Al Jazeera, que foi chamada até pelo presidente do MENRI, aquele instituto que monitora a imprensa em regimes islâmicos, foi chamado de megafone do Hamas. Qual é a sua avaliação da Al Jazeera? Você acompanha? Ela realmente é usada como instrumento de propaganda? Eu digo isso porque aqui, não só o Lula deu uma entrevista lá outro dia, e me parece que há um alinhamento anti-Israel ali, mas eu vejo influenciadores aqui no Brasil, inclusive, compartilhando conteúdos da Al Jazeera. Qual é a sua avaliação sobre o nível de cobertura do que acontece entre Israel e Hamas? Olha, eu acho que acreditar na Al Jazeera é a mesma coisa que acreditar na televisão estatal da China, ou da Coreia do Norte, ou da Rússia. Regimes ditatoriais que possuem canal de televisão decidem o que é publicado, como a matéria é feita, como ela é editada e o que vai ao ar. Ponto. A Al Jazeera faz isso de uma forma brilhante, porque eles têm muito recurso. Se não me engano, a Al Jazeera custa mais de 15 bilhões de dólares por ano de orçamento, sei lá, uma coisa assim. E eles têm a Al Jazeera Árabe e a Al Jazeera English, a Al Jazeera América, que também tem em Londres e tudo mais. A pauta que cada uma dessas duas vertentes coloca são completamente diferentes. No que diz respeito, tirando a parte de Israel, a Al Jazeera inglês, ela é super progressista, ela coloca pautas identitárias importantes, pautas LGBT, pauta dos imigrantes, pauta de racismo contra negros nos Estados Unidos, o George Floyd, por aí vai. Então é um canal que atrai muitos jovens do mundo livre. E a Al Jazeera em árabe, no Oriente Médio, vai da linha do governo, que tem uma linha super religiosa conservadora no Catar. Então não existe nada de pautas identitárias. É super conservadora, religiosa, não existe nada que tenha a ver com direitos LGBTs, direito da mulher, direito de imigrantes, nada. Não tem nenhum tipo de pauta progressista da Al Jazeera Árabe. Agora, é a mesma empresa. Ela atrai públicos diferentes, de maneiras diferentes, mas em relação a Israel e Hamas, ela tem um discurso unificado. Exatamente, porque é de interesse do Catar fazer com que Israel seja visto como Estado pária na região. Seja estigmatizado, seja criticado, seja deslegitimado o tempo todo, desumanizado. Então a Al Jazeera tem toda uma... É nítido isso, dá para ver, não tem uma entrevista que a Al Jazeera faça que não seja uma entrevista que possa trazer alguma coisa de positivo de Israel sobre tecnologia, sobre água, sobre fertilização, de grandes campos desérticos, nada. Não tem absolutamente nada do que as outras mídias fazem. A Al Jazeera está em Israel, ela tem escritório em Jerusalém, ou seja, ela tem o DPO do Ministério da Comunicação de Israel, e mesmo assim ela é extremamente agressiva, inclusive publicando fake news. A Al Jazeera foi uma das primeiras que publicou que foi Israel que atirou no hospital Al-Ali, e depois acabou isso caindo. Agora, imaginem só a responsabilidade. Teve gente que poderia ter morrido linchada na rua por causa de uma coisa dessa, no começo da guerra. Certo. E, além disso, a Al Jazeera está lá em Gaza, e os seus correspondentes, assim, vamos lá, Hamas controla Gaza. Já cansamos de ver reportagens mostrando que jornalistas participaram, pelo menos filmando e reportando ao vivo durante o atentado de 7 de outubro. Eles entraram em Israel e filmaram os terroristas do Hamas entrando em bases, matando pessoas, mostrando o ataque. A gente sabe que o Hamas utiliza dessas imagens para tentar trazer solidariedade ao povo palestino. Isso, obviamente, pressionar governos que podem pressionar Israel, que pode parar a guerra e acabam servindo os interesses do Hamas. Isso não quer dizer que as pessoas não podem ter solidariedade ao povo palestino. E eu sou sempre misquoted, né, nas mídias sociais. Dizem que eu quero o extermínio do povo palestino, que eu quero que os
tudo mentira. Eu sou a favor de um Estado palestino, eu sou a favor que os palestinos tenham um lar nacional, eu sou a favor que negocie-se com Israel, eu sou a favor que os palestinos tenham dignidade, sou super solidário aos palestinos que morreram na faixa de Gaza, não envolvidos no conflito, mas, ao mesmo tempo, eu sei que Israel não quis esse conflito, que teria todos os palestinos que morreram estariam vivos se o Hamas não tivesse invadido Israel, que o Hamas não é um movimento de resistência, não é um movimento contra a dita ocupação. Eles criaram mais entrada do exército de Israel em território palestino do que existia até então, que eles não conseguiram cumprir nada para a causa palestina, eles só prejudicaram a causa palestina. E está tudo bem a gente assumir isso, mesmo as pessoas sendo pró-palestinas. Tá tudo bem, porque essa é a realidade. Se a pessoa é pró-palestina, ela tem que ser contra o Hamas. O Hamas não vai criar um Estado palestino.